Se aproveitando dessa cortina de fumaça que está no mundo agora, porque é crise econômica, uma crise sanitária e tem crise política em vários países também, o governo ditatorial da China tomou novas medidas para repressão e perseguição de manifestantes em Hong Kong e dessa vez o negócio é muito sério. Vamos entender quais são essas medidas, quais são as possíveis consequências, quem está no meio, Taiwan, Estados Unidos está no meio disso e como que a gente pode combater isso, como que eu venho defendendo isso aqui várias vezes, já não é novidade, eu vou continuar defendendo até a galera sacar, como que a gente pode impedir essas maluquices e essas violações de direitos humanos gigantescas que o governo ditatorial da China faz. Primeiro, o que está acontecendo? Meses atrás, eu sei, é difícil de lembrar que isso uma vez existiu, mas meses atrás existiam várias manifestações muito fortes em Hong Kong pedindo independência, autonomia, eleições democráticas, fim de perseguição contra manifestantes, a possibilidade de eleger completamente os seus representantes, várias coisas diferentes, porque a China estava tentando controlar de volta Hong Kong. Estava tentando violar várias coisas de autonomia que ela tinha falado e colocar várias rédeas ali. E uma das coisas que desencadeou foi que manifestantes presos em Hong Kong poderiam ser julgados na China. Ou seja, se você fala uma coisa que vai desagradar um pessoal aí, de repente você pode desaparecer e daí, fim da história. Ninguém nunca mais sabe o que está acontecendo, que você pode ser julgado em algum lugar ou, sei lá, ninguém sabe no que ia dar, isso desencadeou vários protestos. A repressão chinesa foi, obviamente, muito pesada, eles chegaram a colocar tropas militares na fronteira, inclusive, e o negócio do corona jogou tudo para baixo, né, porque, bom, corona, várias coisas aconteceram, o negócio ficou meio escanteado por um tempo, mas claro, obviamente as tensões continuam lá, e agora voltou porque a China chegou com uma lei antiterrorismo, anti-separatismo, anti-não sei o que, anti-não sei, tudo um monte de papo para dizer, olha, é o seguinte, nós vamos prender e nós vamos desaparecer com todo mundo aqui, nós vamos censurar, nós vamos controlar, e fim. E fim. E, gente, não se enganem, não é só porque é Hong Kong, eles vão fazer isso depois com Taiwan, e depois eles vão fazer com várias disputas de fronteira que eles têm, e depois eles vão fazer isso com outros países, e depois eles vão para outro lugar. Isso não vai parar. Isso não vai parar. Isso é um governo ditatorial que tem campos de concentração. Eu não canso de repetir isso. E pior, como eu comecei a falar isso, a galera falou, Rafael, mas a gente está confirmado para todos os lados. A China hoje suspeita se tem alguma coisa em torno de 1 milhão de pessoas. Bom, sabe-se que tem campos de concentração. A suspeita é o número. A suspeita é que seja 1 milhão de pessoas dentro de campos de concentração por serem uma minoria muçulmana chamados uigurs. E eles estão presos porque, bom, são uma minoria muçulmana. Azar, vai para os campos de reeducação aí. Esse não é um governo que vai falar assim, tá bom, pensando bem, deu. Não vai. Isso não vai acontecer. Esses caras vão continuar expandindo essa repressão, essa opressão, esse totalitarismo para todos os lados. Hong Kong é só mais um campo de batalha, quando eles terminarem com isso, eles vão pro próximo. Mas enfim, obviamente essas novas leis do governo chinês basicamente acabam com a autonomia de Hong Kong, ela não é mais uma província autônoma, blá, blá, blá. O governo americano já concordou com isso, basicamente já é agora uma questão do resto do mundo oficializar, e isso causou protestos em Hong Kong muito pesados em resistência a isso, porque todo mundo que teve nos protestos de meses atrás está marcado. Essas pessoas sabem que elas vão ser perseguidas. Então, para muita gente, eu não consigo nem começar a calcular esses números, essa resistência para eles é uma questão de, basicamente, vida ou morte. Eles não sabem o que vai acontecer se a China tomar controle ou quando a China tomar controle, eles só sabem que vai ser bem, bem pesado. E também, né, tem um país que já sabe o que é isso, que é Taiwan. Tanto que Taiwan falou, nós vamos oferecer asilo político para quem quiser fugir, para quem quiser se refugiar, para as pessoas perseguidas, venham para cá. Obviamente a China ficou putaça com isso e azar dela, ninguém se importa. Mas Taiwan falou, bom, a gente sabe, a gente vai tentar fazer alguma coisa, porque a gente sabe que assim que a China passar o trator em Hong Kong, o próximo na lista de apanhar sou eu, então vamos se unir aqui. E o que é irritante é que o resto do mundo não se liga que eles têm que começar a fazer isso. O resto do mundo ainda tá meio no... mas eu não sei o que eu vou fazer... Dá pra gente falar que é um regime que viola direitos humanos pra caramba. Mas daí eles cortam a gente economicamente. Isso é um problema. Que é o jeito que a China escapa com tanta maluquice. É o jeito que a China escapa com o fato de que eles perseguiram e desapareceram com médicos e jornalistas que estavam cobrindo o corona quando ele começou. É o jeito que eles escapam com tudo isso.
Eles falam, como eles fizeram aqui no Brasil e foi pros Trending Topics no Twitter, todo mundo parece que descobriu que isso acontece. A China mandou a cartinha, aliás, o governo ditatorial da China mandou a cartinha para a Câmara dos Deputados falando: Câmara dos Deputados, vocês podem, por favor, não violar a política de uma China única, porque nós temos a política de uma só China, em que não existe Taiwan. Cala essa boca! Então a gente acharia muito legal se vocês não congratulassem a nova presidente de Taiwan, porque Taiwan não existe, né? É uma província rebelde, uma questão interna da China. Então não fala desse negócio, cala a boca! Os caras tiveram a pachorra de mandar uma cartinha dessa pra Câmara dos Deputados dizendo que eles podem falar o que não podem falar. E aí, obviamente, eu achei lindo isso, várias pessoas, não só vários deputados que acharam isso um absurdo, mas várias pessoas falaram: ah é? Ah é? Então parabéns, presidente de Taiwan aí, boa eleição, saúde, muitas felicidades aí, tenha uma boa vida, porque Taiwan, que legal, né? Vamos lá, mandar umas hashtags aqui pra governo ditatorial da China ficar putaço mesmo. Os caras fazem isso, bicho. É bizarro. Aí a galera descobriu. Sim, isso acontece, cara. Isso acontece com jornais, isso acontece com sites, isso acontece com várias redes por aí, isso acontece com empresas. Cara, tem um site muito legal, vou colocar o link na descrição, que é a lista de empresas que já tiveram que pedir desculpa pra China por coisas horríveis, como, por exemplo, ter uma apresentação dentro da empresa, né, um PowerPointzinho lá que mostrava um mapa da China sem Taiwan, porque daí violou a política de uma só China, e daí o governo chinês foi lá pedir desculpas, a empresa tem que falar: desculpa que eu feri os sentimentos ai, foi mal. O pessoal descobriu que isso acontece. Eles fazem esse tipo de coisa, que eles têm poder econômico pra falar: empresa aí, pede desculpa. Por quê? Porque senão eu mando sair tudo que vocês têm aqui da China. Mando sair tudo. Vou ferrar com vocês, aí vai ser lindo pra caramba. Então pede desculpa. E eles intimidam os países assim. Não é pra falar de Taiwan, não é pra meter a colher nesse negócio de Hong Kong, é pra ficar quieto. Por quê? Porque se não pois é, né? Será que você não tem empresas aqui, os seus cidadãos aqui não tem empresa aqui? Será que não tem coisa que a gente importa e exporta? Vamos calar essa boca aí, passar pano pras nossas violações de direitos humanos? Porque senão, né, vamos ter uma infelicidade aí. Isso de Hong Kong agora é mais um episódio. Como eu falei, vai ter outro e vai ter outro e vai ter outro. Como é que a gente para isso? É entendendo qual é a força que a China tem e tirando essa força deles. Para você ter uma noção, 28% de toda a manufatura do mundo tá na China. E isso não é só você pensando em empresas que também são controladas, é o que está fisicamente dentro das fronteiras da China. Isso é o poder dos caras. Isso é o poder econômico deles de falar quem que vai fazer, quem que vai deixar de fazer. E como é que você combate isso? Como é que você tira esse poder deles para então proteger mais de 1 bilhão de pessoas que estão presas embaixo dessa ditadura com liberdade econômica? E é uma coisa que eu tô falando há bastante tempo que o Trump tá errando voando. Porque agora começou um papo de os Estados Unidos colocarem sanções na China, cortar comércio, fazer isso, fazer aquilo, tudo mais. Querido, não vai funcionar, porque o que acontece é o seguinte: a China sacou, olhando Hong Kong, que liberdade econômica funciona e que não tinha como passar pano para centenas de milhões de pessoas, para mais de 1 bilhão de pessoas em miséria quase absoluta dentro da ditadura chinesa, não tinha como passar pano. Que como é que a gente tem um lugar que é super desenvolvido ali e aqui é uma miséria gigantesca? Então a gente vai ter que copiar isso que os caras fizeram. Então a gente faz zonas de liberdade econômica, zonas especiais de desenvolvimento econômico, como você quiser chamar, dá alguma liberdade econômica ali, faz isso aqui, continua dentro da ditadura, continua dentro de um monte de coisa, continua tendo que responder, mas a gente abre o negócio aqui, deixa funcionar um pouco, bota um capitalismozinho ali e tudo mais, censura um negócio bem pesado, monitora bem pesado, mas deixa a economia rodar um pouquinho e com isso a gente copia e desarma isso que é Hong Kong e puxa muita produção do mundo para dentro da China. Funcionou. Tem um lado feliz disso, de que centenas de milhões de pessoas saíram da pobreza. Sim, tem um lado feliz disso. Agora, o problema é que isso atraiu boa parte da capacidade produtiva do mundo, né? Quase 30%, 28% da manufatura tá lá, atraiu para tá lá. E, inclusive, tangente, China fez isso porque sabia que Hong Kong era uma ameaça existencial. Uma ditadura não pode ter uma ilhazinha de liberdade. Uma ditadura tem que esmagar completamente qualquer noção de que existe uma possibilidade de uma coisa diferente, de que você vai ganhar, de que você pode, quem sabe, pensar, não, ela não pode nem deixar você começar minimamente a achar que, por isso que eles não podem nem deixar uma pichação.
Não pode escrever nada. Tem que banir o ursinho Pooh lá, porque ele meio que parece o ditador-chefe deles lá, e daí pode meio que zoar com ele. Se zoar com ele, começa a deslegitimar. Não pode, tem que banir isso. Sim, os caras baniram o ursinho Pooh na China. Porque parece o ditador deles lá. Esse é o... Eles têm que fazer isso. Eles não podem tolerar essa ilha de liberdade. É por isso que os caras precisam esmagar Hong Kong. Que tá começando a ficar incômodo. Depois precisa esmagar Taiwan. Depois precisa continuar esmagando várias outras coisas. Mas voltando. A China sacou que esse negócio de liberdade econômica funciona, puxou o negócio pra lá. Então, se você quiser combater eles com sanções, você vai falhar. Por quê? Porque eles ainda vão ter vantagens econômicas, eles ainda vão ter essas zonas econômicas, eles ainda vão ter já um monte de indústria instalada lá, eles já ainda vão ter um ambiente mais fácil de fazer negócios. Então você pode até falar, o Japão falou de fazer isso, os Estados Unidos falou de fazer isso, vamos pagar as empresas para sair de lá. Tá bom, digamos que as empresas aceitem. Então elas vão ir para um lugar mais ineficiente em relação a estar produzindo na China, então as empresas que ficarem ou as que forem criadas lá vão ganhar eventualmente. No médio prazo isso já não funciona. No curto prazo dá umas manchetes bonitinhas, parece que você está fazendo alguma coisa. No médio e no longo prazo não funciona. Você vai perder em eficiência. Você vai perder na capacidade produtiva. Então vamos botar sanções. Botar sanções é a ideia de que eu vou tentar atirar em você, colocando a minha mão na frente da arma e vendo se eu consigo fazer a bala passar pela minha mão e pegar você. Você está dando um tiro em você mesmo. Você está piorando a sua economia para estragar do outro. É uma puta maluquice, não funciona. Não dobra os países, não tem... É um histórico claro. É só sobre posturar. Qual que é a resposta correta? Você fala, olha, como é que eu faço essa ditadura perder todo esse poder econômico? Fazendo com que seja mais viável economicamente, mais fácil empreender em outros países do que lá. E aí o que acontece? Ou esses outros países vão desenvolver empresas que eventualmente desbancam os caras e tomam controle, ou as empresas que estão lá na China vão falar, bom, agora não é mais bom, vazei. E assim, a médio e longo prazo, você vai reduzindo os poderes dos caras. Cada país que coloca medidas de liberdade econômica, que atrai empresas, que atrai capital, que atrai geração de empregos, tá dando mais um prego em cima disso. Tá dando mais um passo na direção de reduzir o poder econômico dessa ditadura que fere direitos humanos. Não adianta querer combater isso com sanções, ou com regulação, ou com proibição do comércio. Não funciona. O que funciona é, vamos fazer uma liberdade econômica tal que a gente suga todo o poder de produção desses caras, vão ainda ter uma fatiazinha lá, vão ter, não tem jeito, não tô falando que vai sair todo mundo, mas ainda vão ter uma fatiazinha deles lá, mas de maneiras que eles se tornam desnecessários. Até porque assim, numa economia você nunca vai ter alguém desnecessário, tudo vai ter alguma posição ali, mas você reduz o quão importante aquele cara é, a ponto que você fala assim, antes, assim, em nome dos direitos humanos, eu não tem como, economicamente, mesmo que eu queira, eu competir. Agora, assim, como tá aqui, assim, a gente pode fazer, o meu cliente vai entender, beleza, a gente consegue operar, beleza. Você faz com que o custo de substituir ou de tirar isso do rolê seja viável. E aí você pode falar pra eles, agora você não pode mais passar pano por isso. Agora nós vamos criticar o que você tá fazendo. Agora vocês vão tomar pressão internacional. Agora vocês vão ter que parar com essa palhaçada. Agora vocês vão ter que parar de violar sistematicamente centenas de milhões de pessoas, ou vocês que vão ser prejudicados por isso, porque o poder que vocês tinham a gente tirou. Essa é a rota. Os Estados vão fazer isso? Não. O Brasil pode. Porque o que você precisa é um país com uma população muito grande, um potencial de crescimento muito grande, uma extensão territorial grande para você tacar tudo isso, né? Porque embora eu ache muito legal países como Estônia ou a Geórgia, você não vai conseguir tirar todo o parque industrial da China e botar na Geórgia, isso não cabe, certo? Você precisa dessa extensão e a gente tem isso. Alguns outros países têm isso também, mas a gente não precisa esperar os outros países fazerem isso, a gente pode já começar a fazer isso agora. Não que isso seja, assim, o único motivo para você ter liberdade econômica, tem vários outros motivos para você ter liberdade econômica que por si só já se sustentam. Agora, adicionar mais esse, que você está protegendo pessoas, você está impedindo o avanço de uma ditadura ao criar liberdade econômica, cara, é um motivo lindo de se ver. E que fique o recado. Quando alguém fala assim, a gente tem que enfrentar esse ditador, não pode deixar isso aí. Se esse cara não está falando de liberdade econômica, ele não está propondo uma solução, porque seja lá o que for que ele vai tentar, não vai funcionar. A gente só tem uma coisa na mesa, tem que começar a usar isso, senão, o que acontece? Quem que vai ser o próximo da lista? Taiwan. Quem que vai ser o próximo da lista depois? Não sei, mas vai ter um próximo, e um próximo, e um próximo.
E aí vamos ver aonde que esse negócio estoura. Bom, eu não quero ver isso. Vamos botar liberdade agora. Enfim, links para você saber mais sobre o que está acontecendo na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.